Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Os Clamores da Alma. Semana passada nós falamos sobre a complexidade da alma, uma lição maravilhosa. O texto bíblico de hoje está no Salmo 42, do versículo 1 ao versículo de número 8. Eu vou ler apenas os dois primeiros, que diz assim: como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Palavra do Senhor. Amados, nós temos três objetivos hoje. O primeiro é ouvir claramente os clamores da sua alma, procurando saciedade para tudo quanto se relacione à sede de Deus. Segundo objetivo nosso é eliminar a amargura, a ansiedade, a mágoa e a depressão da sua vida. E terceiro e último objetivo é libertar a sua alma de qualquer prisão sentimental ou mental, buscando a plenitude do Espírito Santo na produção do fruto e dos dons espirituais. Pois bem, queridos, nos dias atuais, o ser humano tem vivido tempos de angústia, desespero, pânico e desesperança. Um expressivo número de psicólogos declara que a ansiedade é, sem sombra de dúvidas, um dos principais inimigos deste século. A ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de uma situação do dia a dia, como falar em público, por exemplo, expectativa para datas importantes, entrevistas de emprego, vésperas de prova, exames de saúde e entre outros. Agora, é preciso ficar claro que ansiedade, diante de tudo isso que eu disse, é normal. Porém, algumas pessoas vivenciam esta reação de forma mais frequente, intensa, que pode ser considerada patológica e comprometer a saúde emocional. Eu vou listar aqui alguns sinais de ansiedade, ok? Eu disse sinais. Primeiro, pessoas que enxergam perigo em tudo. Não andam de avião porque elas acreditam que o avião vai cair. Segundo, pessoas que assaltam a geladeira ou descontam a preocupação nos doces. Ao menor sinal de preocupação, a pessoa recorre ao brigadeiro, a um docinho ou qualquer outro alimento para aliviar a tensão. Terceiro, pessoas que sofrem com alterações de sono, sentem dificuldade para dormir ou apresentam episódio de insônia em véspera de reuniões importantes e eventos. Quarto, pessoas que sofrem com tensão muscular. Conhece alguém assim que vive reclamando de dores nas costas, nos ombros, na nuca? Pode ser um sinal de ansiedade. Quinto, pessoas que têm medo de falar em público. E sexto, pessoas que se preocupam em excesso. Amados, a Organização Mundial da Saúde afirma que mais de 320 milhões de pessoas sofrem de depressão em torno do mundo. Agora, é preciso ficar claro também que nem sempre estes males estão atrelados ao pecado ou à ação de demônios. Pessoas ansiosas e deprimidas, de modo geral, vivenciam sentimentos de desesperança e muitas vezes não conseguem encontrar sentido para a vida. Davi é um exemplo clássico disso. Refugiado em uma caverna, ele escreveu: olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém que me proteja. Não há ninguém que cuide de mim. Então, irmãos, hoje, diante dessa lição,
O Senhor está conclamando a nós a cuidar da saúde espiritual e emocional. E eu creio que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, fará frutificar na vida de todos os meus irmãos, irmãs, jovens e adolescentes, a inteligência necessária para administrar a sua natureza. O primeiro ponto da nossa lição, ele fala sobre a alma que clama. Queridos, todo ser humano recebeu a sua alma de Deus, e todas pertencem a ele. Ezequiel 18. Por direito de criação, como diz Gênesis capítulo 2, versículo 7, e por direito de redenção, como está em 1 de Pedro capítulo 1. Falamos sobre isso na semana passada. Por esse motivo, no mais profundo do seu ser, a alma humana sente sede de Deus. Salmo 42. A figura de um servo sedento, bramando pelas correntes das águas, representa o clamor da alma pelo Criador. Essa declaração, do salmista nos permite afirmar que nada, absolutamente nada, pode saciar a sede da alma senão o próprio Deus. Só Deus pode saciar a sede da alma. Então se liga no que eu vou dizer aqui agora. Na travessia do árido deserto da vida, a alma não precisa morrer de sede. Há um convite profético destinado às almas sedentas, Isaías capítulo 55, todos os que têm sede, vinde às águas. Jesus também fez esse convite numa festa em Jerusalém. Ele disse, João capítulo 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse texto, irmãos, ele é fabuloso, ele é extraordinário, porque duas perguntas, automaticamente vêm à mente quando você se depara com esse texto. Primeiro, de que sede Jesus está se referindo? Ele vai responder no texto, para deixar claro isso, que é a sede da alma. Segunda pergunta, onde se encontra água para a alma? E ele deu a resposta em um dia de outubro em Jerusalém. As pessoas lotaram as ruas para a representação anual do milagre que Moisés operou de fazer sair água da rocha. Então, em homenagem aos seus ancestrais nômades, eles dormiam em tendas. Em tributo ao milagre no deserto, eles entornavam água. Cada manhã, um sacerdote enchia um jarro com água da fonte de Gion e carregava ao longo do caminho com pessoas enfileiradas até o templo. Anunciando por trombetas, o sacerdote rodeava o altar com a libação do líquido. Ele fazia isso uma vez por dia durante 7 dias. Então, no último dia, o grande dia, o sacerdote dava uma volta de Jericó em torno do altar. Ou seja, ele dava 7 voltas molhando com 7 jarros de água. Eu acredito que foi nesse exato momento que o Senhor chamou a atenção do povo. Diz a palavra, no último dia da festa, o grande dia, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7. Que coisa bacana, irmãos. E doida ao mesmo tempo, porque a festa era uma festa de 7 dias. Tinha de tudo, bebida, comida, não faltava nada. Eles estavam fartos de tanto beber vinho. E no último dia Jesus levanta e diz, quem tem sede? Cara, eu acredito que eles endoidaram, Devem ter falado assim, poxa, esse cara é muito doido, esse cara é muito maluco, esse cara, o que ele está dizendo? Mas Jesus, ele gritou. E ele gritou porque o tempo era curto. A areia do gargalo da sua ampulheta estava tão escassa que os grãos podiam ser contados. Em 6 meses ele estaria arrastando a cruz por aquelas ruas. E o povo
tinha sede. As pessoas precisavam de água, não para suas gargantas, mas para os seus corações. Então, Jesus faz o convite. Ah, meu irmão, o mesmo convite que ele está fazendo hoje, agora, nesse exato momento. Se o seu interior está começando a secar, ele fala, ele convida, vem a mim e beba. Sabe por que ele faz esse convite? Porque ele sabe que o que a água pode fazer pelo seu corpo, Jesus faz pelo seu coração. Lubrifica, umidifica, amolece o que está ressecado, limpa o que está enferrujado. Como? Com água. Ei, escute-me aqui. Cuide da sua alma como cuida da sua sede, cara. Cuide da sua alma. E no último capítulo da Bíblia, né, a água da vida também é oferecida, só que de maneira gratuita. Ele diz, quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22. Aí dentro ainda desse ponto, nós temos o quê? O clamor pela cura. Irmãos, a pergunta é, a alma pode adoecer? Se sim, quais as enfermidades? Pode ser curada? Talvez em Davi tenhamos a resposta. Em flagrante de dor, o rei de Israel, ele clamou, ele disse, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma. Salmo 41, versículo 4. A mais devastadora doença da alma é o pecado. João 8,34, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, a iniquidade tem o poder de abrir portas à entrada de outras enfermidades. Então, se este mal não for devidamente tratado, conduzirá o homem à perdição eterna. Foi isso que Paulo falou aos Romanos, capítulo 6, 23, e Ezequiel, capítulo 18. Quando o pecador recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe também cura dos males que afligem a alma. Isaías 53, versículo 4, o que diz? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Então, se há um clamor pela cura, escute-me aqui, busque aquele que cura todas as nossas enfermidades. Yahvé Rafá, ou Jeová Rafá, é um dos poderosos nomes atribuídos a Deus no Antigo Testamento. O termo hebraico Rafá significa restaurar, curar, tornar saudável. Quando as duas palavras aparecem combinadas no texto bíblico, ou seja, Jeová Rafá, pode ser traduzida como o Senhor que cura. Êxodo 15, Salmo 103, Jeremias 30. Agora, não podemos esquecer também, é um outro ponto da nossa lição, de buscar ajuda profissional quando necessário. Meu irmão. Tem algumas perguntas que são feitas, né? Uma delas é, quando o cristão adoece na alma e o corpo é atingido, deve buscar ajuda médica? Outra pergunta muito comum é consultar psicólogos, né, psiquiatras e outros profissionais de medicina é pecado e entristece o Espírito Santo? Eu vou responder aqui para você, meu amado. Não. Claro que não é pecado. Várias passagens bíblicas mencionam doenças e tipos de tratamento. Se você olhar em 2 Reis, né, ou 2º livro dos Reis, capítulo 20, Isaías 38, Marcos 5, Tiago, capítulo 5, você vai ver isso.
Além disso, né, os vocábulos médicos aparecem de forma positiva em diversas passagens da Bíblia. Lucas capítulo 4, Colossenses 4. Meu irmão, a medicina é uma ciência abençoada por Deus e tem um papel importantíssimo na vida do ser humano. Deus não condena a medicina, nem os cristãos que utilizam dela. E que isso fique muito claro hoje. Aí dentro desse ponto ainda nós temos o clamor por liberdade, porque milhares de indivíduos procuram diariamente consultórios médicos, gabinetes pastorais e até grupos, né, de apoio, derramando o coração em lágrimas, confessando que as suas almas encontram-se aprisionadas. Muitos guardam segredos sem saber como sair das cadeias que se encontram. E no Salmo 116, queridos, olha como a Bíblia é sensacional. Nós vamos observar que a alma em prisão não está apenas privada de liberdade. Salmo 116, o versículo 3, o salmista diz o quê? Que laços da morte o apertam. Olha que coisa! Olha que coisa! Ainda no versículo 3 ele diz que a angústia do inferno causa tristeza. Aí no versículo 6 ele fala o quê? O abatimento e prostração se apoderam dele. Aí quando chega no versículo 8 ele diz que a sensação de morte ela é amplificada. Meu Deus! Aí no versículo 8 ele diz que lágrimas inundam os seus olhos. Ainda no versículo 8 ele vai dizer que os pés aproximam-se da queda. E ele fecha no versículo 16 dizendo que ataduras tornam-se inquebráveis. Meu Senhor da glória. Davi, depois de tentar todas as saídas, ele volta-se para Deus, o único capaz de libertar a sua alma. Ele diz: tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Salmo 142, versículo 7. Meu irmão, olha a angústia de Davi em perceber que a alma dele estava aprisionada. E nós temos algumas prisões, né? A prisão da amargura, por exemplo. O vocábulo amargura no grego tem o sentido de ferir. No hebraico está relacionado a algo pesado. Toda vítima da amargura carrega em si feridas profundas. Este mal pode provocar doenças físicas e até levar à morte. Meu irmão, dá uma olhadinha em Hebreus capítulo 12 aí. Amargura é um sentimento ruim, de sofrimento, tristeza e ressentimento. Assim como alguns alimentos deixam um sabor amargo na boca, algumas situações podem tornar a vida amarga. Guardar a amargura não é bom. Sabe por quê? Porque, primeiro, tira a alegria de viver. Segundo, causa ainda mais sofrimento. Todos nós passamos por tempos difíceis, mas algumas coisas nos afetam mais do que as outras. A amargura pode surgir por causa de um acontecimento triste, como a morte de um ente querido, uma injustiça, né, como uma traição, outra coisa ruim. Quando essas coisas elas acontecem, é normal sentir amargura, mas depois nós temos que fazer uma escolha. Ou deixamos a amargura crescer e contaminar a nossa vida, ou nós lidamos com ela de maneira positiva, né? Lidamos com a situação de maneira positiva. Olha o que diz Efésios capítulo 4, 31 e 32. E eu digo isso porque existem consequências, né, de uma vida amargurada, irmãos. Quando deixamos a amargura tomar conta da nossa vida, estraga muitas coisas e pode levar a todo tipo de pecado. Quer ver algumas consequências? A pessoa se torna infeliz, porque ela fica focando apenas nas coisas ruins da vida. A questão da ingratidão, por não apreciar as bênçãos de Deus,
porque ela passa a pensar só na amargura. Ódio por quem tratou ela mal, atos de vingança e maldade, influenciar outros a terem pensamentos negativos, perda de amizade, afastamento de Deus por sentir-se zangado com Ele e com tudo. Por causa de tudo isso, é importante tratar da amargura. Ei, nossa vida não precisa ser definida pela amargura do passado. Em Jesus, podemos viver livres. Um exemplo clássico da Bíblia é de Noemi, esposa de Elimeleque. Trocou o seu nome para Mara, que significa amarga, ou amargura, por precisar deixar a cidade de Belém pelo fato de ter perdido pela morte o seu esposo e os seus filhos, Malom e Quilion, ficando viúva, sem neto e sem descendente. Isso trouxe uma amargura enorme para o coração daquela mulher. Após poucos mais de 10 anos, ela foi liberta da amargura, tendo a sua alma livre e recriada com o nascimento do seu neto Obed, filho de Ruth, com Boaz. Ruth capítulo 4 narra essa história. Aí outra prisão é a prisão do medo. E o medo é o resultado do pecado. As pessoas estão morrendo de medo por aí, medo de perder emprego, medo de ser rejeitado, medo de adoecer, medo de ficar inválido, medo de não ter o que comer, medo de sofrer, medo de um acidente, medo da morte, medo de ser vítima de uma traição. Agora preste atenção numa coisa, o medo é uma emoção preservadora. O medo é um legado evolutivo vital que leva o organismo a evitar ameaças, tendo um valor óbvio na sobrevivência. É uma emoção produzida pela percepção de um perigo presente ou iminente, sendo normal em situações apropriadas. Existe um psiquiatra chamado Isaac Marx, ele é um grande pesquisador da Universidade de Londres, e ele mostra que é praticamente impossível viver sem medo. E é uma verdade, se pensarmos em nosso cotidiano, o medo está presente, por exemplo, no simples ato de atravessar uma rua. Temos a tendência de olhar para um lado e para o outro, antes de atravessar, pois o medo de sermos atropelados nos faz agir dessa forma. Então, nesse caso, nós vemos que o medo ele é o quê? Saudável, nos protege dos perigos que nos cercam, Pode ser um assalto, um incêndio, um susto ou qualquer outra coisa. Agora, se percebermos que temos o medo de maneira exagerada e irracional, passa a ser um medo patológico, podendo com o tempo se converter em transtorno ansioso. A ansiedade, ela é uma emoção semelhante ao medo, porém surge sem que haja um perigo real. Vou dar um exemplo aqui. Pessoas que têm medo de morrer por uma doença grave de forma excessiva, no caso ali das pessoas hipocondríacas, Ansiedade social, outro exemplo. Medo de comer em lugares públicos, iniciar uma conversa com o sexo oposto, medo de falar em público. Temos também a ansiedade fóbica, que é a fobia de inseto, fobia de animais inofensivos, medo de avião, medo de altura e muitos outros. Então vemos que o medo patológico leva as pessoas a adquirir um terror, fazendo com que elas saiam correndo de certos lugares antes de que uma crise apareça. Conhece alguém que tem medo de barata? Que ao ver uma barata não fica desesperado? Tá aí, ó. Então, como lidar com o medo? Vamos lá. Ao perceber que você está tendo uma crise e sentindo os sintomas de taquicardia, falta de ar, tremores, tensão, abalos musculares, tontura, onda de frio ou calor, observe se os seus sintomas psíquicos são de nervosismo, irritabilidade ou insegurança. Tente fazer alguns exercícios para respirar com mais leveza. Respirando lentamente, você tente segurar o ar em 3 tempos e expirando, solte ele em 6 tempos. Isso pode te ajudar. Agora,
Não podemos esquecer também, né, que ao entregar voluntariamente a sua vida para morrer na cruz, o Senhor Jesus aniquilou o império da morte, libertando todos os que estavam cativos neste cativeiro. Hebreus capítulo 2. Aceitar a Jesus como Salvador, portanto, é o primeiro passo para sair dessa prisão. E aí nós temos a outra prisão, que é a prisão da depressão. A depressão, ela pode tanto surgir sem motivo aparente, como ser consequência de um evento importante, tipo divórcio, falência, né? Perda de emprego ou morte de uma pessoa próxima. Estes acontecimentos são chamados de gatilhos. Eles desencadeiam sentimentos de tristeza e, em certos casos, até de depressão. Não podemos, é claro, confundir tristeza com depressão. A depressão não está necessariamente alinhada aos acontecimentos. Tudo pode estar correndo muito bem na vida de uma pessoa deprimida, mas ela vai continuar apresentando os sinais da doença até que busque o tratamento. Já a tristeza tem motivo. Em geral, a pessoa tem consciência dela e sabe o que gerou o sentimento. Confundir, né, depressão com tristeza é um erro comum. Mas enquanto a tristeza tende a uma hora ceder e a pessoa voltar à vida normal, a depressão não acaba. E o indivíduo deprimido acaba, irmãos, ouvindo frases, né, que não quer ouvir, que não pode ouvir. Pessoas dizendo, ó, cara, levanta dessa cama, cara, vai viver. Você está exagerando. Há pessoas em situações piores do que a sua. Veja que a intenção atrás desses comentários é boa, mas elas não ajudam o paciente a se sentir confortável para falar sobre a condição com as pessoas mais próximas, sem sentir vergonha e assim, né, buscar o tratamento adequado. Sem contar também que a depressão pode levar uma pessoa ao suicídio. E o outro ponto da nossa lição, amados, é a cura para a alma deprimida. É possível enfrentar o processo depressivo e encontrar a cura. A Bíblia é repleta de orientações acerca disso. Olha o Salmo 34, olha Isaías 43. Ei, quer vencer a depressão? Vamos lá, primeiro, busque a Deus com todo o seu ser, Salmo 34. Segundo, esqueça o passado, viva o novo de Deus, Isaías 43. Terceiro, perdoe sempre, nunca deixe de pedir perdão, Mateus 6. Renove sua mente de maneira positiva, Romanos capítulo 12, 1 e 2. Adore e sirva ao Senhor, meu irmão. E eu quero concluir dizendo o seguinte: toda pessoa que se encontra cativa pelos males da alma pode ser integralmente curada na igreja, o santuário divino na terra. Deus incluiu a igreja no plano da sanidade da alma. E por esse motivo é sumamente importante que aqueles que desejam escapar das prisões emocionais façam do corpo de Cristo o lugar onde serão contemplados com a cura, com o crescimento e com a maturidade. A presença e o poder de Deus salva o pecador, levanta o caído, cura os sedentos, anima os decepcionados, alegra os tristes, dá força ao fraco e restaura os débeis. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Que Deus te abençoe.